Estou aqui tentando escrever isso e minhas mãos estão tremendo. Não sei nem por onde começar, mas preciso desabafar em algum lugar porque sinto que estou enlouquecendo. O funeral do meu avô foi uma experiência que mudou minha vida completamente e ainda estou tentando processar tudo o que aconteceu. Fico repetindo os eventos na minha cabeça e ainda parece irreal. Minha família inteira me olha diferente agora e eu não sei se algum dia as coisas vão voltar ao normal. Na verdade, acho que nunca mais vão ser normais. Preciso contar isso para alguém porque me sinto sufocada guardando tudo isso sozinha. É uma história maluca e sei que vai parecer inventada, mas juro que aconteceu exatamente assim. Ainda estou em choque com tudo. Meu mundo inteiro virou de cabeça para baixo em questão de horas e não faço ideia do que fazer agora. Acho melhor começar do início porque senão vocês não vão entender a dimensão disso tudo. Sério, preparem-se porque essa é daquelas histórias que vocês vão contar para os outros depois. Cheguei cedo no velório porque sempre fui assim, responsável. Queria prestar minhas homenagens direito, sabe? Mas durante a parte dos discursos, quando todo mundo subiu no palanquinho para falar sobre o vovô e compartilhar lembranças, foi como se eu fosse invisível. Meus primos falaram sobre as férias na casa dele, sobre os natais especiais. Meus tios contaram histórias de pescaria e de como ele ensinou eles a dirigir. Até alguns vizinhos falaram sobre como ele era gentil com todo mundo na comunidade. E eu ali sentada na terceira fileira, de vestido preto que comprei especialmente para a ocasião, ouvindo pessoa após pessoa falar sobre esse homem com quem morei por 3 anos, depois que minha mãe morreu. 3 anos cuidando dele, levando nos médicos, organizando os remédios, passando todo o final de semana com ele mesmo depois que me mudei. Mas ninguém, absolutamente ninguém, mencionou meu nome. Nenhuma vez. Era como se esses 3 anos nunca tivessem existido. Enquanto todo mundo chorava e se abraçava, eu só sentia um frio estranho no peito. Não era só tristeza pela morte dele. Era uma sensação horrível de exclusão mesmo. A cada palavra carinhosa que meus familiares diziam, eu percebia como meu nome era evitado propositalmente. Era óbvio que tinham combinado alguma coisa. Teve um momento que meu primo mais velho até olhou na minha direção quando estava falando sobre todos os netos que o vovô amava tanto, mas desviou o olhar rapidinho e continuou sem me mencionar. Eu cresci praticamente grudada no meu avô. Depois que minha mãe morreu quando eu tinha 16 anos, ele foi meu porto seguro. Morei na casa dele. Ele me levava na escola, cozinhava para mim, conversava comigo até tarde sobre a vida. E ali naquele velório, era como se nada disso tivesse importância. Como se eu fosse apenas uma figurante na história da família dele. O pior é que eu ainda não fazia ideia do que estava por vir. Depois da cerimônia teve aquele momento do café, sabe? Todo mundo meio sem saber o que fazer, conversando baixinho, comendo os salgadinhos que a família organizou. Eu estava meio perdida ali, tentando ser educada e cumprimentar todo mundo, mas me sentindo completamente deslocada. A sensação era de que eu estava invadindo um evento privado, mesmo sendo neta do cara que estava sendo velado. Fui até a mesa, onde tinha os docinhos porque precisava fazer alguma coisa com as mãos. Sei lá. Estava me servindo quando vi minha tia Clara se aproximando. Ela sempre teve uma rixa comigo, principalmente depois que minha mãe morreu e eu fui morar com o vovô. Nunca entendi direito o problema dela, mas sempre senti que ela me via como uma intrusa. Pensei em evitá-la, mas seria muito óbvio. Então, resolvi tentar ser civilizada e pelo menos dizer "Sinto muito pela sua perda", ou algo assim. Que idiota eu fui. Quando ela chegou perto de mim, eu respirei fundo e falei algo como "Tia Clara, meus sentimentos", e esticara o braço para talvez dar um abraço. Ela me olhou de cima a baixo com aquela cara de superioridade que ela sempre teve, sabe? Como se eu fosse algo nojento que grudou no sapato dela. O jeito que ela me encarou já me deu um frio na barriga, mas eu não esperava o que veio depois. Ela chegou mais perto, bem perto mesmo, e falou alto o suficiente para todo mundo ao redor ouvir. "Você não vai receber nada.
do jeito que merece. Assim, na lata, na frente de todo mundo. Eu literalmente congelei. Senti meu rosto ficar vermelho. De vergonha, e minha garganta travou. Era como se ela tivesse me dado um tapa na cara, mas pior. Porque não era só a humilhação. Era a confirmação de que eu realmente não pertencia ali. O pior de tudo é que ninguém falou nada. Ninguém. Meus primos que estavam perto fingiram que não ouviram e continuaram conversando entre eles. Meu pai, que estava do outro lado da sala, nem percebeu o que aconteceu. Os vizinhos que ouviram abaixaram o olhar e se afastaram discretamente. Eu fiquei ali parada, segurando um copinho de café que tremia na minha mão, tentando não desmoronar na frente de todo mundo. Queria sumir dali, correr para o banheiro e chorar, mas meus pés pareciam grudados no chão. A tia Clara ainda me deu aquele sorriso falso que ela sempre fazia e se virou para conversar com outra pessoa, como se nada tivesse acontecido. Eu me senti menor que um inseto. Ali naquele momento, confirmei que para eles eu era mesmo só um estorvo, alguém que estava aproveitando da bondade do vovô. Não fazia ideia de que em menos de 1 hora minha vida ia virar do avesso completamente. Estava tentando me recompor desse vexame quando vi um homem de terno cinza entrando na sala com uma pasta preta debaixo do braço. Reconheci ele na hora. Era o Dr. Santos, o advogado do meu avô. Meu coração disparou imediatamente porque eu sabia o que aquela pasta significava. Testamento. Nunca tinha passado pela minha cabeça que isso ia acontecer logo ali, no mesmo dia do funeral, na frente de todo mundo. Pensei que essas coisas eram resolvidas depois, em escritório, sei lá. Mas aparentemente não. O Dr. Santos cumprimentou alguns familiares e pediu para todo mundo se sentar porque tinha assuntos importantes para tratar. A sala inteira ficou tensa na hora. Você podia sentir a mudança no ar. Todo mundo parou de fingir que estava triste e começou a prestar atenção de verdade. Era como se alguém tivesse ligado um interruptor e, de repente, o velório virou uma reunião de negócios. Meu pai veio até mim e segurou meu braço, me puxando para um canto da sala. "Vem cá", ele disse baixinho. "Vamos ficar aqui." O jeito que ele falou me deu a impressão de que eu deveria ficar quieta no meu canto. Quase como se eu não pertencesse realmente àquela conversa. Como se eu fosse apenas uma espectadora do que estava acontecendo. Todo mundo foi se acomodando nas cadeiras e no sofá da sala do vovô. Aquela sala que eu conhecia tão bem, onde assisti televisão com ele por horas, onde ele me ajudava com lição de casa, onde conversávamos sobre tudo. Mas naquele momento me senti uma estranha ali. A tia Clara se sentou bem na frente, como se fosse a rainha da família, com aquela postura toda importante. Meus primos ficaram do lado dela, formando um grupinho. Os tios se espalharam pelo sofá, e eu ali no canto com meu pai, me sentindo menor que nunca. O silêncio na sala era pesado, sabe? Daqueles silêncios que fazem barulho. Todo mundo olhando para o Dr. Santos, que estava organizando uns papéis na mesa de centro. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo, e tinha certeza de que todo mundo conseguia ouvir também. Minha tia Clara estava com aquele sorriso confiante, no rosto, como se ela já soubesse exatamente o que ia acontecer. De vez em quando ela olhava para mim com uma expressão que dizia: "Eu avisei." Meus primos estavam sussurrando entre eles, provavelmente especulando sobre quem ia ficar com o quê. Eu só queria que aquilo acabasse logo para eu poder ir embora, e nunca mais ver aquela família hipócrita. Nem passava pela minha cabeça que eu pudesse ter alguma participação naquilo. Depois da humilhação que acabei de passar, minha única preocupação era sair dali com um mínimo de dignidade, como eu estava enganada. O Dr. Santos pigarreou e abriu a pasta preta. Aquele barulho de papel sendo manuseado ecoou pela sala inteira. Todo mundo estava segurando a respiração, juro. Ele colocou os óculos, olhou para os papéis e começou com aquela voz formal de advogado. "Estamos aqui reunidos para a leitura do testamento do Sr. João Carlos Silva, datado de..." E falou a data de algumas semanas atrás. Minha tia Clara se ajeitou na cadeira, alisou a saia, como se estivesse se preparando para receber uma coroa. Eu estava ali no meu cantinho, só querendo que aquilo acabasse logo.
Então o Dr. Santos continuou. Declaro como meus herdeiros legais. E aí ele parou, olhou bem para os papéis e soltou o primeiro nome. O meu nome. Maria Fernanda Silva Santos. Eu nem acreditei no que ouvi. Achei que tinha escutado errado. Mas pelo silêncio sepulcral que se fez na sala, todo mundo tinha ouvido a mesma coisa que eu. O choque foi instantâneo. A tia Clara piscou várias vezes seguidas, como se estivesse tentando processar uma informação que não fazia sentido no cérebro dela. O sorriso confiante sumiu do rosto dela tão rápido que foi quase cômico. Ela meio que se inclinou para a frente na cadeira e falou: Como é que é? Deve ter algum engano aí. Um dos meus primos, o Tiago, eu acho, deu uma risada nervosa, sabe? Daquelas risadas que a pessoa dá quando não sabe como reagir a uma situação absurda. Meu pai estava do meu lado e eu senti ele ficar tenso, como se tivesse levado um choque também. Ele ficou olhando para mim com uma cara de surpresa total, como se nunca tivesse me visto na vida. O Dr. Santos nem se abalou com as reações. Continuou olhando para os papéis com a maior cara de pau, como se fosse a coisa mais normal do mundo. O silêncio estava tão pesado que dava para ouvir o tic-tac do relógio de parede do vovô. Eu juro que por um momento achei que ia desmaiar. Minha cabeça ficou meio zonza e eu tive que me apoiar na parede para não cair. Era como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Depois de passar vergonha a manhã inteira, de ser humilhada pela minha tia na frente de todo mundo, de me sentir invisível durante todo o velório. E agora isso. Não fazia sentido nenhum. Eu nunca imaginei que meu nome estaria naqueles papéis. Na minha cabeça, eu nem era considerada família de verdade. Era só a neta órfã que o vovô teve pena. Mas ali estava meu nome, sendo lido em primeiro lugar. E pelo jeito que o advogado falou, não era só uma menção qualquer. Parecia que tinha mais coisa vindo. Muito mais. Todo mundo estava me olhando agora, alguns com cara de choque, outros com cara de raiva já começando a aparecer. E eu ali, tremendo igual vara verde, sem saber se ria ou se chorava. O Dr. Santos continuou impassível, como se estivesse lendo a lista de compras do supermercado. A senhorita Maria Fernanda Silva Santos ficará responsável pela administração de 40% de todos os bens deixados pelo falecido. 40%. 40%. Eu quase engasguei com a própria saliva. Ele ainda nem tinha terminado de falar, e a tia Clara já estava ficando vermelha. Mas incluindo a propriedade onde nos encontramos no momento. A casa do vovô, a casa onde eu morei, onde cresci, onde ainda guardava algumas das minhas coisas de adolescente no quarto que era meu. De repente, ela estava minha, ou pelo menos sob minha responsabilidade. Minha cabeça estava girando tentando processar aquelas informações. 40% de tudo, incluindo a casa. Como assim? Por que eu? Por que tanto assim? Eu estava tão zonza que precisei me sentar numa cadeirinha que tinha ali no canto, porque minhas pernas estavam bambas demais para me sustentar. A tia, Clara, explodiu. Literalmente explodiu. Ela se levantou da cadeira tão rápido que quase derrubou a mesinha de centro e gritou: Isso está errado. Isso foi manipulado. Ela deve ter convencido o velho quando ele já estava caduco. E apontou o dedo para mim como se eu fosse uma criminosa, como se eu tivesse roubado alguma coisa. O jeito que ela me olhava era de ódio puro, sabe? Como se eu fosse a pior pessoa do mundo. Essa menina passou anos se fazendo de coitadinha, fingindo que cuidava dele só para roubar nossa herança. Ela estava gritando tanto que eu tenho certeza de que os vizinhos ouviram. Eu queria sumir debaixo da terra. Queria que aquilo fosse só um pesadelo e eu acordasse na minha cama. Mas o Dr. Santos levantou a mão pedindo silêncio e disse com uma calma que me impressionou: Senhora, Clara, a senhora precisa se acalmar. Este documento foi elaborado com todas as formalidades legais. Há registros, há vídeos, há testemunhas. Tudo foi feito de acordo com a vontade expressa do Sr. João Carlos. Vídeos? O Dr. Santos disse vídeos?
Eu não sabia de vídeo nenhum. Aparentemente, mais ninguém sabia também, porque todo mundo ficou se entreolhando com cara de confuso. A tia Clara parou de gritar por uns segundos, mas ainda estava em pé, tremendo de raiva. Que vídeos? Ela perguntou. E pela primeira vez, desde que começou esse circo todo, eu ouvi um pouquinho de insegurança na voz dela. O advogado abriu um sorriso discreto e disse: O senhor João Carlos gravou uma declaração explicando suas decisões. Ele estava em plenas faculdades mentais, acompanhado de 2 testemunhas idôneas, seu médico particular e sua secretária de anos. Meu coração estava batendo tão forte que eu achei que ia ter um infarto ali mesmo. Secretária. O vovô não tinha secretária. Ou tinha? Quantas coisas eu não sabia sobre a vida dele. Além disso, continuou o Dr. Santos, há uma carta pessoal dirigida especificamente à senhorita Maria Fernanda, que será entregue ao final desta reunião. Todo mundo estava olhando para mim agora, e eu me sentia um bicho no zoológico. Meus primos tinham cara de quem estava vendo um ET. Meu pai estava me encarando com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Meio orgulho, meio susto, meio sei lá o quê. Eu não conseguia decifrar. A tia Clara sentou de volta na cadeira, mas ainda estava tensa como uma mola prestes a pular. Eu podia ver as engrenagens girando na cabeça dela, tentando entender como diabos eu tinha conseguido enganar o vovô desse jeito. Porque na cabeça dela, obviamente, só podia ser engano ou manipulação. Não podia ser que ele realmente tivesse me escolhido porque... Bem, porque ele me amava? Porque eu realmente cuidei dele? Porque eu fui a única que ficou do lado dele, nos últimos anos? Não, isso seria simples demais para a mente complexa e cheia de preconceito dela. Tinha que ter uma explicação sórdida. Sempre tinha. O Dr. Santos continuou lendo outras partes do testamento. Meu pai ia receber 20%, a tia Clara outros 20%, e o restante seria dividido entre os primos. Mas o que todo mundo estava tentando processar é que eu, a neta problemática, a menina que se aproveitou da bondade do vovô, estava com a maior fatia de tudo. E não era só a questão do dinheiro, era o controle. 40% significava que eu tinha poder de decisão sobre quase tudo. Sobre a casa, sobre os investimentos, sobre as propriedades. Aos 23 anos, eu tinha virado a pessoa mais influente da família. Era surreal demais para ser verdade. A cada palavra que o advogado lia, eu via a cara da tia Clara ficando mais e mais vermelha. Ela estava se controlando para não explodir de novo, mas dava para ver que estava fazendo um esforço sobre-humano. Os músculos do pescoço dela estavam saltados e ela apertava a bolsa com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Quando o Dr. Santos terminou de ler a parte oficial, ele guardou os papéis e disse: Agora, conforme solicitado pelo Sr. João Carlos, vou exibir o vídeo que ele gravou. Minha tia Clara imediatamente protestou. Eu não autorizei nenhum vídeo, isso é irregular. Mas o advogado a ignorou completamente e tirou um pendrive de dentro da pasta. Conectou na televisão da sala, aquela mesma TV onde eu e o vovô assistíamos, filmes juntos nas noites de sábado, onde ele me ensinou a jogar dominó, onde conversávamos sobre tudo e sobre nada. Ver aquela tela se acendendo para mostrar um vídeo dele me deu um aperto no peito que quase me fez chorar. De repente, aquilo tudo ficou real. O vovô realmente não estava mais aqui. E de alguma forma, mesmo depois de morto, ele ainda estava cuidando de mim, protegendo-me daqueles abutres da família dele. E, aparentemente, ele sabia exatamente o que estava fazendo quando fez aquele testamento. A tela piscou algumas vezes e, de repente, o rosto do meu avô apareceu ali, nítido como se ele estivesse na sala conosco. Ele estava sentado na poltrona dele, aquela poltrona marrom que sempre foi o lugar preferido dele na casa inteira. Usava a camisa xadrez azul que eu mesma tinha comprado para ele no aniversário. Meu coração apertou tanto que doeu fisicamente. Ver ele ali, falando, mexendo as mãos do jeito que sempre fazia quando estava explicando alguma coisa importante. Foi como levar um soco no estômago. Ele começou a falar com aquela voz firme que eu conhecia tão bem.
Se vocês estão assistindo isso, é porque eu já morri e estão lendo meu testamento. Eu sei que algumas pessoas vão ficar surpresas com minhas decisões, especialmente com relação à minha neta Maria Fernanda. Quando ele falou meu nome, meus olhos encheram de lágrima. A voz dele estava clara, decidida, sem nenhum sinal de confusão mental ou coisa do tipo. Ele continuou. Quero deixar muito claro que estou em plenas faculdades mentais, como podem ver. Esta decisão foi pensada e repensada por meses. Maria Fernanda foi a única pessoa desta família que ficou comigo até o fim. Ela cuidou de mim como se eu fosse o pai dela. Me levou ao médico quando ninguém mais se importava. Ficou comigo nas noites que eu passava mal. Conversou comigo quando eu me sentia sozinho. Eu não conseguia parar de chorar. Era tudo verdade. Mas ouvir ele falando aquilo, reconhecendo o que eu fiz. Foi como se um peso gigantesco saísse dos meus ombros. A tia Clara estava com a cara fechada, mas eu podia ver que ela estava nervosa. Muito nervosa. O vovô ainda não tinha terminado. Ela nunca me pediu nada em troca. Nunca falou sobre herança, nunca insinuou que queria alguma coisa. Ela só cuidou de mim, como família de verdade faz. O vídeo continuou e o vovô olhou diretamente para a câmera, como se estivesse olhando nos nossos olhos. Eu sei que algumas pessoas vão dizer que ela me influenciou, que me manipulou de alguma forma. Isso é mentira. Ele fez uma pausa e respirou fundo. Na verdade, houve sim tentativas de manipulação, tentativas de me convencer a mudar este testamento, mas não foram da Maria Fernanda. Senti um arrepio subir pela espinha. O que ele estava querendo dizer? Minha filha Clara veio aqui 3 semanas atrás com uma proposta muito interessante. Ela queria que eu transferisse tudo para o nome dela, alegando que seria mais organizado dessa forma. Quando eu recusei, ela me ameaçou. A tia Clara ficou branca como um papel, literalmente branca. Disse que se eu não fizesse isso, ela se certificaria de que Maria Fernanda nunca mais botasse os pés nesta casa, que ia contar para todo mundo, que eu estava senil e que a menina estava me manipulando. Todo mundo na sala estava em silêncio absoluto. Você podia ouvir uma agulha cair no chão. A tia Clara estava tentando falar alguma coisa, mexendo a boca, mas não saía som nenhum. Era como se ela tivesse perdido a voz. O vovô continuou no vídeo. Eu mandei ela embora naquele dia. Disse que se ela aparecesse aqui de novo fazendo ameaças, eu chamaria a polícia. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela voltou na semana passada, gritou comigo, me chamou de ingrato, disse que eu estava desonrando a memória da minha própria filha. Minha mãe. Ele estava falando da minha mãe. Mas sabe o que é desonrar a memória da minha filha? É tratar mal a única coisa boa que ela deixou neste mundo. Maria Fernanda é igualzinha à mãe dela. Tem o mesmo coração, a mesma bondade. E eu não vou deixar que ninguém destrua isso. Olhei para a tia Clara e pela primeira vez na vida, eu a vi, com medo. O vídeo estava chegando ao fim e o vovô disse as últimas palavras dele. Maria Fernanda, se você está assistindo isso, quero que saiba que eu tenho muito orgulho de você. Você me deu os últimos anos mais felizes da minha vida. Cuide bem das coisas que estou deixando, mas principalmente, cuide bem de você mesma. Não deixe que ninguém diga que você não merece isso. Você merece tudo de bom que a vida pode oferecer. A tela ficou preta e o silêncio na sala era ensurdecedor. Eu estava chorando tanto que mal conseguia respirar direito. Todas aquelas palavras, todo aquele amor. Eu nunca imaginei que ele pensava tudo aquilo sobre mim. Sempre achei que ele me tolerava por pena, por obrigação. Mas não. Ele realmente me amava. Me via como família de verdade. E mais importante, ele sabia exatamente o tipo de pessoa que a tia Clara era. Ele sabia das ameaças, das manipulações, de tudo. Meu pai foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ele se levantou, veio até mim e disse baixinho: Filha, eu preciso te pedir desculpas. Eu olhei para ele sem entender. Eu sabia do testamento. Seu avô me contou algumas semanas atrás.
Me pediu para ficar do seu lado quando isso tudo acontecesse. Ele abaixou os olhos, parecendo envergonhado. Mas eu fui covarde. Tive medo de causar confusão na família. Pensei que seria mais fácil deixar as coisas se resolverem sozinhas. Essa revelação me deixou mais confusa ainda. Meu próprio pai sabia de tudo e não me contou nada? Deixou eu passar por toda aquela humilhação sabendo que eu ia ser isso? A herdeira principal? Seu avô disse que você ia precisar do meu apoio, que ia ser difícil para você lidar com tudo isso sozinha. E ele estava certo. Perdoa o pai aqui por ser um frouxo? Antes que eu pudesse responder alguma coisa para o meu pai, uma mulher que eu não tinha notado antes se levantou do cantinho da sala. Era uma senhora de uns 60 anos, bem arrumada, que tinha ficado quieta o tempo todo. Ela pediu licença e disse: "Com permissão, eu gostaria de falar algumas palavras." O Dr. Santos fez um gesto para ela continuar. "Meu nome é Dona Conceição e eu fui secretária do Sr. João Carlos por 15 anos. Estive presente na gravação deste vídeo como testemunha." Secretária, era essa a mulher que o advogado Bey tinha mencionado. "Eu gostaria de confirmar tudo o que foi dito no vídeo e acrescentar algumas informações que podem ser importantes para esclarecer a situação." Ela olhou diretamente para a tia Clara. A senhora Clara realmente esteve na casa do Sr. João Carlos várias vezes nas últimas semanas de vida dele. E sim, ela fez ameaças. Eu presenciei pessoalmente pelo menos 2 dessas ocasiões. Dona Conceição continuou falando com uma calma impressionante. Na última vez que a senhora Clara esteve lá, ela gritou tanto com o Sr. João Carlos que eu tive que ameaçar chamar a polícia. Ela disse que se ele não mudasse o testamento, ela ia espalhar para toda a família que ele estava com demência senil e que a senhorita Maria Fernanda estava se aproveitando disso. A tia Clara finalmente encontrou a voz. "Isso é mentira. Essa mulher está sendo paga para inventar essas histórias." Mas Dona Conceição não se abalou. "Senhora Clara, a senhora ameaçou fisicamente seu próprio pai. Eu tenho tudo anotado no meu caderno de trabalho, com datas e horários. O Sr. João Carlos ficou tão perturbado depois da sua última visita que passou 2 dias doente, tendo que tomar calmante." Ela fez uma pausa e olhou para mim. "A única pessoa que conseguiu acalmar ele foi a senhorita Maria Fernanda. Ela ficou com ele a noite inteira, fazendo chá, conversando, cuidando, como sempre fez." Toda essa informação estava me deixando tonta. Eu sabia que a tia Clara não gostava de mim, mas ameaçar o próprio pai? Tentar manipular um homem doente nos últimos dias de vida? Que tipo de pessoa faz isso? Olhei para ela e pela primeira vez, em vez de medo ou tristeza, eu senti raiva. Muita raiva. Ela tinha humilhado o vovô, tinha me humilhado, tinha tentado roubar dele a dignidade de escolher o que fazer com as próprias coisas. E ainda por cima, tinha tido a cara de pau de me humilhar na frente de todo mundo mais cedo, como se eu fosse a pessoa ruim da história. "Você é nojenta", eu disse. E minha própria voz me surpreendeu. Saiu firme, clara, cheia de raiva contida. "Ele estava morrendo e você pensando em dinheiro. Ameaçando ele. Seu próprio pai." A tia Clara tentou rebater. "Você não sabe de nada. Eu cuidei dele a vida inteira." Mas eu não deixei ela terminar. "Cuidou? Quando?" "Porque pelos últimos 3 anos, quem levava ele no médico era eu. Quem comprava remédio era eu. Quem ficava com ele quando passava mal era eu. Onde você estava quando ele teve pneumonia no ano passado e ficou internado uma semana?" "Eu dormi no hospital." "Onde você estava?" Eu estava gritando agora. E não me importava. Toda a raiva que eu tinha guardado durante anos estava saindo de uma vez. "Você só aparecia aqui quando precisava de alguma coisa. Quando o carro quebrava e você queria dinheiro emprestado. Quando suas contas atrasavam e você vinha com aquela conversa mole de família ajuda a família. Meus primos estavam me olhando como se nunca tivessem me visto antes. E talvez realmente nunca tivessem. Eu sempre fui a neta quieta, educada, que não causava problemas.
Mas naquele momento, alguma coisa dentro de mim tinha se quebrado e eu não conseguia mais ficar calada. E sabe o que mais me deixa com raiva? Eu continuei, ainda encarando a tia Clara. É que você teve a coragem de me humilhar hoje, na frente de todo mundo. Me disse que eu não merecia nada, como se você fosse dona da verdade. Como se você soubesse alguma coisa sobre o que eu passei, sobre o que eu fiz, sobre quem eu sou. Are, ela tentou falar alguma coisa, mas eu não deixei. Eu morei com ele porque não tinha mais ninguém. Minha mãe morreu e eu era menor de idade. Ele me acolheu porque quis, não porque alguém obrigou. E durante esses anos, eu aprendi a amá-lo, como se fosse meu pai. E ele me amou como se eu fosse filha. Parei para respirar e olhei para todo mundo na sala. Vocês querem saber uma coisa? Eu não quero essa herança. Não quero o dinheiro, não quero o poder, não quero nada disso. Vi uns olhares esperançosos nos rostos dos meus primos. Mas sabe o que eu vou fazer com tudo isso? Vou fazer exatamente o que ele faria. Respirei fundo e tomei uma decisão que nem eu mesma sabia que ia tomar. Esta casa vai continuar sendo da família. Quem quiser vir visitar, vem. Quem precisar de ajuda, vai ter. Mas acabou essa palhaçada de fingir que somos uma família. Feliz quando só estamos juntos por interesse. Olhei diretamente para a tia Clara. E você, especificamente você, não é mais bem-vinda aqui. Não depois do que você fez com ele. Não depois do jeito que você me tratou hoje. Ela ficou vermelha de raiva. Você não pode me proibir de entrar na casa do meu pai. Eu sorri pela primeira vez naquele dia inteiro. Posso sim. 40%, lembra? E tenho certeza de que se conversar com os outros herdeiros, vou conseguir maioria fácil. Olhei para meu pai e para meus primos. Alguém aqui quer defender as ameaças que ela fez contra o vovô nos últimos dias de vida dele? Silêncio total. Ninguém falou nada. Nem meu pai, que sempre foi o pacificador da família. Nem meus primos, que sempre bancaram os filhinhos da mamãe quando a tia Clara estava por perto. Nada. Ela olhou ao redor esperando que alguém a defendesse e encontrou só caras de constrangimento e vergonha. Foi nesse momento que ela perdeu a compostura completamente. "Sua vagabunda, sua aproveitadora!" Ela gritou, apontando o dedo na minha cara. "Você é igualzinha à sua mãe mesmo. Uma interesseira que conseguiu enganar meu pai como sua mãe. Enganou meu irmão. Pronto!" Ela tinha tocado no assunto que não devia tocar. Falou da minha mãe. Meu pai se levantou tão rápido que derrubou a cadeira onde estava sentado. "Chega, Clara!" A voz dele ecoou pela casa inteira. Nunca, em toda minha vida eu tinha visto meu pai gritar desse jeito. Já passou dos limites. Muito dos limites. Meu pai estava tremendo de raiva. Minha esposa morreu de câncer aos 32 anos, deixando uma filha de 16. Ela nunca pediu nada para ninguém. Nunca se aproveitou de ninguém. E você tem a cara de pau de chamar ela de interesseira? Ele deu um passo na direção da tia Clara. E agora você chama minha filha de vagabunda? A mesma filha que cuidou do seu pai quando você sumiu do mapa? Quando você só aparecia aqui para pedir dinheiro? A tia Clara tentou falar alguma coisa, mas meu pai não deixou. Não, agora você vai me escutar. Estou cansado de ficar calado enquanto você maltrata minha família. Seu pai fez a escolha certa. Maria Fernanda merece tudo isso e muito mais. E se você não consegue aceitar, o problema é seu. Ele virou para mim e disse: "Filha, sua mãe ficaria orgulhosa de você hoje. E eu também estou." A tia Clara estava surtando completamente agora. Ela começou a andar de um lado para o outro da sala, gesticulando e falando sozinha. "Isso não vai ficar assim. Eu vou contestar tudo na justiça. Vou provar que houve manipulação. Vou provar que ela se aproveitou de um velho doente." O doutor Santos, que tinha ficado quieto durante toda a confusão, finalmente falou: "Senhora Clara, a senhora tem todo o direito de contestar o testamento na justiça, mas posso garantir que não vai ter sucesso." Ele abriu a pasta de novo e tirou mais.
Alguns papéis. Alguns papéis. Além do vídeo que acabamos de assistir, há laudos médicos comprovando que o Sr. João Carlos estava em perfeitas condições mentais. Há depoimentos de testemunhas, incluindo o médico dele, a secretária e até mesmo alguns vizinhos que presenciaram as ameaças da senhora. Ele fez uma pausa. E há isso aqui. Mostrou um papel. Uma queixa que o Sr. João Carlos estava preparando contra a senhora por coação e ameaça a idoso. Ele morreu antes de protocolar, mas a documentação está toda pronta. A cara da tia Clara quando ela ouviu isso foi impagável. Era como se alguém tivesse jogado um balde de água fria nela. Ela parou de andar e ficou parada no meio da sala, olhando para o papel que o advogado segurava. Isso não pode ser verdade. A voz dela saiu fraca, quase um sussurro. Dona Conceição se manifestou de novo. É verdade sim, senhora. Clara, o Sr. João Carlos me pediu para anotar tudo o que acontecia. Datas, horários, o que a senhora falava. Ele disse que se algum dia precisasse se defender, ia ter provas. Ela tirou um caderninho da bolsa. Está tudo aqui. Inclusive a vez que a senhora ameaçou quebrar a televisão dele se ele não assinasse uma procuração. A tia Clara negou com a cabeça. Mentira. Isso é tudo mentira. Mas a voz dela não tinha mais convicção. Era óbvio que ela sabia que estava encurralada. Foi nesse momento que eu percebi que tinha ganhado. Não só a herança, mas alguma coisa muito mais importante. Respeito. Dignidade. Meu lugar na família. Por anos eu me senti como uma agregada, como alguém que estava ali por caridade. Mas agora eu sabia a verdade. O vovô me amava de verdade. Ele me via como família de verdade. E mais importante, ele confiava em mim o suficiente para deixar o legado da vida inteira dele nas minhas mãos. A tia Clara pegou a bolsa dela e caminhou em direção à porta. Antes de sair, ela se virou e me olhou com tanto ódio que chegou a me dar um arrepio. Isso não acabou, ela disse entre dentes. Você vai me pagar por isso. E saiu batendo a porta tão forte que fez os quadros da parede tremerem. O Dr. Santos balançou a cabeça e disse: Não se preocupe com as ameaças dela. Juridicamente, ela não tem como contestar nada. O testamento é sólido. Depois que ela saiu, a atmosfera na sala mudou completamente. Era como se uma nuvem pesada tivesse ido embora. Meus primos vieram me cumprimentar. Alguns até me pediram desculpas por não terem me defendido quando ela me humilhou mais cedo. Meu primo Tiago disse: Prima, a gente sempre soube que a tia Clara era meio difícil, mas não sabia que era capaz de ameaçar o próprio pai. Uma das minhas primas, a Letícia, me abraçou e disse: Você sempre foi a neta favorita. Dele todo mundo sabia. A gente só não falava porque tinha medo da reação da mãe. Foi estranho ouvir isso. Durante anos eu achei que era só tolerada pela família, que estava ali porque não tinha outro lugar para ir. Mas aparentemente, pelo menos alguns deles sabiam que eu era especial para o vovô. E escolheram ficar calados por medo da tia Clara. Que família complicada nós somos. O resto da tarde passou meio embaçado. O Dr. Santos me explicou os detalhes práticos da herança, me entregou as chaves de algumas propriedades que eu nem sabia que existiam e me deu a carta que o vovô tinha escrito para mim. Eu não tive coragem de abrir na frente de todo mundo. Guardei para ler depois quando estivesse sozinha. Todo mundo foi embora aos poucos, cada um processando do seu jeito tudo o que tinha acontecido. Meu pai foi o último a sair. Ele me abraçou, forte, e disse: Filha, seu avô fez a escolha certa. Você vai saber o que fazer com tudo isso. E foi embora também. Fiquei sozinha na casa do vovô, na minha casa agora, tentando entender como minha vida tinha mudado completamente em questão de horas. De manhã eu era a neta rejeitada que nem foi mencionada nos discursos do velório. À noite eu era a principal herdeira de um homem que aparentemente me amava mais do que eu imaginava. Sentei na poltrona dele, aquela mesma poltrona onde ele gravou o vídeo, e finalmente abri a carta. Estava escrita à mão, com aquela letra meio tremida que ele tinha desenvolvido nos últimos meses. Minha querida neta,
começava. Se você está lendo isso, é porque eu já me fui e você já descobriu o que eu deixei para você. Espero que não tenha sido muito difícil enfrentar sua tia Clara. Sei que ela ia fazer escândalo. Eu ri sozinha. Ele realmente conhecia a própria filha. A carta continuava. Quero que você saiba que cada centavo, cada propriedade, cada decisão que tomei foi pensada em você. Você me deu os anos mais felizes da minha velhice. Me fez sentir útil quando eu já achava que não servia mais para nada. Obrigado por ter cuidado de mim como se eu fosse seu pai. Agora cuide bem de você mesma. E nunca, nunca, deixe ninguém dizer que você vale menos do que qualquer pessoa nesta família. Você vale mais. Assinado. Seu avô que te ama. João Carlos. E foi aí que eu finalmente chorei de verdade. Todas as lágrimas que tinha segurado o dia inteiro. Chorei pelo vovô. Chorei pela injustiça de ter perdido ele. Chorei de alívio por ter descoberto que eu realmente era amada. E chorei porque, de uma hora para outra, eu não era mais a neta rejeitada. Eu era a herdeira. Eu era a escolhida. Eu importava, tava.